Você acha que perde dinheiro porque não sabe ler gráfico? Não. Você perde porque alguém está usando o seu medo e a sua ganância como combustível, como ferramenta de trabalho. E esse alguém é o trader institucional. O cara que precisa da sua emoção desesperada para criar a liquidez que ele necessita, e enquanto você acha que está reagindo ao mercado, você está executando exatamente o plano dele. Hoje eu vou te mostrar os bastidores dessa manipulação invisível. Como os grandes players, fundos, bancos, algoritmos, transformam o seu pânico em lucro. Como eles sabem exatamente onde você colocou o seu stop loss, e como cada vez que você sai correndo de uma posição, você está fornecendo a liquidez que eles estavam caçando. Porque o mercado não é um lugar justo, é um jogo de transferência de riqueza dos emocionais para os estratégicos, dos reativos para os calculistas, dos que sentem para os que pensam. E quando você entender esse jogo, quando você enxergar por trás da cortina, você vai parar de ser combustível e vai começar a operar do lado certo, né, dessa equação. Então, respira fundo, porque o que vem agora vai mudar completamente a forma como você enxerga cada movimento de preço, cada rompimento, cada reversão e cada stop loss que você já tomou na vida. Quantas vezes você já entrou num trade perfeito, setup confirmado, análise impecável com risco calculado e de repente, do nada, o preço explode na sua cara. Pega seu stop e depois, como se fosse uma piada cruel, volta exatamente para onde você previu. E você fica ali olhando para o gráfico, sentindo aquela mistura de raiva e confusão, pensando como isso é possível? Será que o mercado está contra mim? E a resposta é sim, mas não do jeito que você imagina, porque o mercado não te conhece pessoalmente, mas conhece perfeitamente o seu comportamento. Conhece suas emoções, seus medos, suas fraquezas e usa tudo isso como matéria-prima. Deixa eu te explicar algo que vai soar duro, mas é libertador. O mercado financeiro é movido por um princípio básico de microeconomia. Para alguém comprar, alguém precisa vender. E quando não há vendedores suficientes, o preço não anda. Então, o que os grandes players fazem? Eles criam vendedores, provocam emoção, geram medo, forçam liquidez. E sabe onde está a liquidez? Nos seus stops. Nos stops de milhares de traders, iguais a você, que colocaram proteção exatamente nos mesmos lugares óbvios, abaixo dos suportes, acima das resistências. Nos números redondos, nos níveis que todo curso ensina. E os institucionais sabem disso. Eles não precisam adivinhar, eles veem com ferramentas de análise de fluxo, com algoritmos que detectam concentração de ordens, e aí eles fazem o que fazem melhor. Caçam! Estudos recentes mostram que grandes players como traders institucionais e formadores de mercado usam estratégias de varredura, de liquidez para encontrar contrapartes para suas operações. Em termos mais simples, eles estão caçando clusters de ordens de stop loss que podem acionar para sua própria vantagem. Isso não é teoria conspiratória, é mecânica de mercado documentada. É assim que o jogo funciona. E enquanto você não entender isso, você vai continuar sendo a presa. Deixa eu te mostrar como funciona na prática. O preço está numa tendência de alta, formou topos e fundos ascendentes lindos. Você identifica uma correção, coloca seu stop abaixo do último fundo. Clássico, todo livro manda fazer isso. Entra comprado. E então, de repente, o preço mergulha, quebra aquele fundo, pega seu stop, te tira do jogo. E o que acontece segundos depois? O preço dispara para cima. Exatamente como você tinha previsto. Mas você não está mais lá. Isso não foi sorte deles. Não foi azar seu. Foi engenharia, manipulação calculada. Porque eles sabiam onde você estava, sabiam onde todo mundo estava. E quando você tem capital suficiente para empurrar o preço até aquela zona, para varrer toda aquela liquidez, você faz isso sem pensar duas vezes, porque essa é a natureza do jogo institucional, criar liquidez onde não existe. E a forma mais eficiente de criar liquidez? Acionar stops em massa. E tem um nome técnico para isso que é varredura de liquidez. Uma varredura de liquidez acontece quando traders institucionais empurram preços além de níveis-chave de stop-loss para gerar liquidez. Esses movimentos criam rompimentos falsos, forçando traders de varejo a sair de suas posições antes do preço se mover na direção pretendida. É literalmente um jogo de decepção. Instituições precisam de liquidez para entrar e sair de posições grandes sem derrapagem significativa. E clusters de stop-loss colocados por traders de varejo, especialmente em torno de topos e fundos de swing, e níveis óbvios de suporte e resistência. Oferecem a liquidez necessária para o dinheiro grande executar suas ordens. Então, o que eles fazem? Primeiro,
criam movimentos falsos. O mercado se move na direção oposta da verdadeira intenção institucional. Isso atrai traders de varejo e os força a entrar em posições fracas. Segundo, acionam stop loss. Quando os stops do varejo são atingidos, liquidez inunda o mercado, permitindo que instituições preencham suas ordens eficientemente. E terceiro, revertem para a direção real. Uma vez que posições são acumuladas, o preço rapidamente reverte e se move na direção institucional pretendida, deixando traders de varejo presos do lado errado do mercado. E aqui está o ponto crucial. Varreduras de liquidez não são aleatórias. Elas servem uma função crítica na mecânica de mercado. Grandes jogadores fundos de hedge, bancos e formadores de mercado precisam de liquidez para preencher posições massivas. Clusters de stops do varejo provêm uma fonte fácil de liquidez. Instituições podem usar algoritmos para detectar onde stops estão agrupados e então empurrar o preço naquelas áreas antes de executar suas operações reais. E ao engenheirar movimentos de preço que sacodem mãos fracas, instituições garantem que o preço se move de forma mais eficiente e controlada. Essa manipulação também aumenta suas margens de lucro, forçando traders de varejo a sair de posições prematuramente. Agora vamos falar sobre os lugares onde isso acontece. Porque varredura de liquidez tem endereço certo, zonas de suporte e resistência. Instituições sabem que esses níveis atraem ordens do varejo, níveis de preço psicológicos, números redondos, retrações de Fibonacci, máxima e mínima do dia anterior, usados como pontos de referência para varreduras de liquidez. Esses são os lugares onde você coloca seus stops. E esses são exatamente os lugares onde eles vão buscar liquidez. E como você identifica quando está acontecendo uma varredura? Existem sinais claros. Rejeições de pavio afiado em níveis-chave, picos de volume sem continuação, sinalizando um movimento engenheirado, preço rapidamente retornando para dentro da faixa anterior, indicando rompimento falso. E se você vê o preço varrer acima de um nível de resistência e então fechar de volta dentro da faixa com alto volume, muitas vezes é uma varredura de liquidez, não um rompimento verdadeiro. Mas aqui está onde a coisa fica ainda mais profunda. Essa manipulação não é só técnica, é psicológica. Eles conhecem seus gatilhos mentais melhor que você mesmo. Sabem que você sente fomo quando o preço dispara. Medo de ficar de fora. Sabem que você sente pânico quando o preço rompe seu stop. Sabem que você sente ganância quando vê todo mundo ganhando. E constroem o cenário emocional em cima disso. Rompem zonas de suporte. Criam falsas tendências. Acumulam posição exatamente onde você está saindo assustado do mercado. É psicologia aplicada à liquidez. Você acha que está reagindo ao gráfico, mas na verdade está executando o roteiro deles. E aqui entra a economia comportamental, porque tudo isso que você sente, todas essas reações, elas têm nomes científicos. Viés de manada. A tendência de seguir o comportamento de um grupo ao invés de fazer análise própria. Viés de confirmação, buscar apenas informações que validam o que você já acredita. E aversão à perda, o fato científico de que perdas causam mais dor que ganhos equivalentes, trazem prazer. Pesquisas mostram que a dor emocional de perder é 2 vezes maior que o prazer de ganhar. Isso faz com que você segure posições perdedoras esperando voltar ao zero. Faz com que você evite realizar prejuízos mesmo quando deveria. E institucionais sabem disso. Eles contam com isso, porque enquanto você está preso emocionalmente numa posição ruim, eles estão se posicionando do outro lado, friamente, calculadamente, sem emoção nenhuma. Agora que você sabe como o jogo funciona, vamos falar sobre como virar essa dinâmica a seu favor. Porque conhecimento sem aplicação é só entretenimento. E você não veio até aqui para ser entretido, você veio para ser transformado. Então deixa eu te dar o antídoto. A forma de parar de ser caçado e começar a caçar junto com os institucionais. Primeira estratégia. Pare de colocar stops em lugares óbvios. Isso parece simples, mas é revolucionário. A maioria dos traders coloca stops exatamente onde os livros mandam um tique abaixo do suporte. Um tique acima da resistência, nos níveis redondos, e é exatamente por isso que são varridos. Porque todo mundo faz igual. E onde todo mundo está, aí é onde a liquidez está concentrada. E onde a liquidez está concentrada, aí é onde os institucionais vão buscar. Então, o que traders profissionais fazem diferente, eles pensam em zonas, não em linhas. Eles dão espaço para o mercado respirar. Se um suporte está em 1000 pontos,
eles não colocam stop em 999, eles colocam em 980 ou até mais longe, porque entendem que varreduras acontecem e querem estar do outro lado delas. Isso significa aceitar stops maiores? Sim, mas também significa não ser varrido em movimentos manipulados que revertem segundos depois. Segunda estratégia, espere a varredura acontecer antes de entrar. Aqui está a mudança de paradigma. Ao invés de entrar no rompimento, espere o rompimento falhar. Ao invés de comprar quando o preço quebra a resistência, espere ele quebrar, varrer os stops e então retornar para dentro da faixa. Porque é ali, naquele momento de reversão, após a varredura, que os institucionais estão entrando de verdade. E você pode entrar junto. Vamos pegar um exemplo concreto. O preço está numa lateralização entre 1.100 e 1.200. Todo mundo está esperando o rompimento. O preço finalmente rompe para cima. Bate 1.210, volume explode. Traders de varejo entram comprados achando que a alta começou, mas então o preço reversa violentamente. Fecha de volta em 1.190. Isso é varredura. Os institucionais empurraram o preço para pegar a liquidez acima de 1.200 e agora vão levar o preço para baixo. Então o trade não era comprar o rompimento, era vender a reversão. Terceira estratégia. Use os níveis de varredura como confirmação de direção. Quando você vê uma varredura acontecer e reverter, isso te dá informação valiosa. Te mostra onde os institucionais estão posicionados. Porque se eles empurraram o preço para cima para varrer stops e acumular posição vendida, significa que pretendem levar o preço para baixo e vice-versa. Então a varredura não é ruído. É sinal. É o institucional te mostrando a mão dele. Você só precisa aprender a ler. Quarta estratégia, opere em horários de maior atividade institucional, mas com paciência para esperar após a manipulação inicial. Varreduras de liquidez acontecem principalmente na abertura de Londres e na abertura de Nova York. E antes de grandes anúncios econômicos, esses são os momentos em que institucionais estão ativos e ajustando posições. Caçando liquidez, então nesses horários, o que você faz? Você não opera nos primeiros minutos, você observa, deixa a manipulação inicial acontecer e entra depois que a poeira baixou e a direção real se revelou. Quinta estratégia. Combine a análise de fluxo com contexto macro, porque varredura de liquidez não acontece isoladamente. Ela acontece dentro de um contexto maior. Se o contexto macro está favorável para a alta, mas você vê uma varredura de stops, vendedores, aquilo provavelmente é acumulação antes de continuação da alta. Mas se o contexto macro está fraco, e você vê varredura de stops compradores, aquilo provavelmente é distribuição antes de uma queda maior. Então, você precisa das três lentes, macro te dá o viés, micro te mostra a varredura e psicologia te dá a disciplina para esperar o momento certo sem reagir emocionalmente. E quando você junta tudo, quando você opera com visão completa, você para de ser combustível e vira jogador. Agora vamos falar sobre a parte mais importante. A transformação mental, porque técnica sem mentalidade é inútil. Você pode saber tudo sobre varreduras de liquidez, pode identificar perfeitamente quando estão acontecendo, mas se sua psicologia não mudou, você vai continuar reagindo emocionalmente. Então, como você constrói a mente fria que os institucionais têm? Primeiro, aceite que manipulação é parte do jogo. Não fique indignado, não fique revoltado, não personalize, o mercado não está contra você. O mercado simplesmente é. E varreduras de liquidez são mecânica natural de como o capital grande se move. Quando você aceita isso, quando para de lutar contra a realidade, você pode começar a trabalhar com ela. Segundo, desenvolva neutralidade emocional através de exposição. Quanto mais você vê varreduras acontecendo, quanto mais você registra elas no seu diário, quanto mais você estuda os padrões, menos elas te afetam emocionalmente. Você para de sentir raiva quando seu stop é varrido e começa a sentir curiosidade. Começa a se perguntar onde eles estão posicionados agora. Para onde pretendem levar o preço depois dessa varredura? E essa mudança de emoção para análise é o que separa amadores de profissionais. Terceiro, reprograme sua relação com o stop loss. Na cabeça do trader amador, stop loss é derrota, é dor, é fracasso. Mas na cabeça do trader profissional, stop loss é custo operacional. É parte do negócio. E quando o seu stop é varrido numa manipulação e o preço depois vai para onde você previu, isso não é azar. É informação. É confirmação de que você estava lendo certo, mas entrou cedo demais. E da próxima vez, você espera a varredura antes de entrar. Quarto, construa paciência, através de processo,
não de resultado. A paciência não vem de tentar se controlar, vem de confiar no sistema. Quando você tem um processo claro de como identificar varreduras, de como esperar reversões, de como entrar após a manipulação, você não precisa forçar nada. Você simplesmente segue o processo. E o processo te dá paciência natural, porque você sabe que se não for agora, vai ser na próxima. E se não for hoje, vai ser amanhã. Quinto, use a economia comportamental a seu favor. Aqueles mesmos vieses que te destruíam, você pode usá-los como vantagem. Por exemplo, viés de manada. Quando você vê todo mundo entrando comprado num rompimento, você sabe que é ali que a liquidez está, então você fica de fora e espera a reversão, aversão à perda. Quando você vê o preço testando um suporte várias vezes, você sabe que tem muita gente segurando posição com medo de realizar prejuízo. E quando esse suporte finalmente quebra, você sabe que vai ter avalanche de stops sendo varridos. E pode posicionar para aproveitar o movimento. Então você para de ser vítima dos vieses e vira observador deles. Você usa o comportamento irracional da massa como indicador. E opera contra a emoção coletiva. Não por rebeldia, mas por estratégia. E aqui está a virada de consciência final. Você só se liberta quando para de pensar como vítima e começa a pensar como criador de liquidez. Quando entende que o gráfico é um espelho do medo coletivo, não um sinal divino, não uma profecia, mas um registro de batalha psicológica entre compradores e vendedores. E nessa batalha, quem mantém a mente fria sempre tem vantagem. A mente fria é a ferramenta mais lucrativa do mercado. Mais importante que qualquer indicador, mais valiosa que qualquer estratégia, porque a mente fria não reage. Ela responde, não entra por impulso. Entra por processo, não sai por medo. Sai por planejamento. E o trader que domina o emocional não precisa lutar contra as instituições. Ele opera ao lado delas. Ele entende o jogo e joga com as mesmas regras. Então deixa eu te dar um mantra final que vai mudar tudo. Da próxima vez que você sentir medo, pare, respire e pergunte: será que esse medo é meu ou é o mercado me usando como combustível? Da próxima vez que sentir euforia, pare, respire e pergunte: será que essa euforia é minha ou é manipulação me fazendo entrar no topo? Porque quando você questiona suas emoções, quando você cria essa distância entre sentir e agir, você quebra o ciclo. Você para de ser reflexo automático e vira decisão consciente. E o trader que percebe isso, que entende que não está competindo com o mercado, mas com suas próprias emoções. Esse trader para de ser caçado e começa a caçar. Para de fornecer liquidez e começa a capturar liquidez. Para de reagir às varreduras e começa a operar após elas. Para de ser peça do jogo e vira jogador de verdade. Então aqui está seu desafio prático. Nos próximos 30 dias, não entre em nenhum trade nos primeiros 15 minutos após a abertura de sessão. Observe, anote as varreduras, registre os movimentos falsos. E só depois que a manipulação inicial passou, aí sim considere suas entradas. Vai ser difícil, porque você vai ver setups perfeitos passando. Vai sentir fomo, vai querer entrar, mas resista. Porque você está treinando paciência, está reprogramando resposta emocional. E está aprendendo a ver o que os institucionais fazem antes de revelar o movimento real. E quando você fizer isso por 30 dias, quando você documentar tudo, você vai ter uma biblioteca de manipulação. Vai saber identificar os padrões, vai reconhecer quando está prestes a acontecer e vai poder posicionar do lado certo. Não por sorte, não por adivinhação, mas por compreensão. Porque no final, trading não é sobre ser mais esperto que o mercado. É sobre entender como o mercado funciona e se adaptar a isso. É sobre reconhecer que você está num jogo manipulado e mesmo assim encontrar vantagem. É sobre aceitar que seu medo vai ser usado contra você, a menos que você aprenda a controlá-lo. E quando você faz isso, quando você domina a si mesmo, antes de tentar dominar o mercado, tudo muda. Os institucionais continuam sendo grandes, continuam tendo mais capital, continuam podendo empurrar preços, mas você não precisa vencê-los. Você só precisa não ser a liquidez deles. E melhor ainda, você pode operar junto. Pode entrar onde eles entram. Depois que eles limparam o terreno. Depois que eles caçaram os stops. Depois que eles se posicionaram. E aí você surfa no movimento real que eles criam. Essa é a verdade que ninguém te contou. Você não precisa lutar contra o sistema. Você precisa entender o sistema e encontrar seu lugar nele. E seu lugar não é sendo combustível, é sendo observador. É sendo paciente, sendo estratégico, é sendo frio quando todo mundo está quente, e sendo corajoso quando todo mundo está com medo. Se esse vídeo abriu seus olhos
Se você finalmente entendeu por que seus stops sempre eram varridos, não deixa isso morrer aqui. Volta pro gráfico, mas agora com olhos novos. Olhos que veem além do óbvio, que identificam manipulação, que esperam com paciência e que operam com consciência. Porque agora você sabe, seu medo era combustível, mas não precisa mais ser. Agora você decide, ser caçado ou caçar, ser liquidez ou capturar liquidez, ser refém da emoção ou mestre dela. Até o próximo vídeo. Continua observando, continua aprendendo, continua evoluindo, porque o jogo não mudou, mas você mudou. E quando você muda, tudo muda.